Em entrevista a uma rádio do Paraná, o presidente Jair Bolsonaro voltou a retrucar Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, rebateu ataques do deputado federal Luiz Miranda e abordou as invectivas contra o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. O chefe de Estado encetou: alguns parlamentares têm problemas, têm capivara. Vêm parlamentares de toda a ordem falar comigo. Falaram que eu não poderia receber o Luiz Miranda por causa das acusações contra ele, mas ele é deputado federal. Ele veio aqui, conversou muitas coisas e apresentou um problema de uma possível fraude sobre possível compra, pois nada havia sido comprado na Covaxin. Estava resolvido o negócio e 4 meses depois, ele resolve falar que esteve comigo, dizer que eu não tomei providência. Como não tomei providência? Não compramos e não iríamos comprar a vacina. Nesta atuada, o presidente protestou. Se ele conversou comigo e tem algo de concreto para apresentar contra mim, mais do que um direito, é um dever dele falar. Como não defendi o Ricardo Barros? Ele é líder do governo na Câmara. Se eu tivesse demitido, seria outra coisa. Repito, não vou ficar batendo boca com o deputado Luiz Miranda. Primeiro falou que me gravou, já seria um crime. A Lei de Segurança Nacional não se aplica para mim. Quando é contra mim, eles buscam a Lei de Segurança Nacional como inquérito fake news do STF contra quem está do meu lado. Dessa maneira, Bolsonaro sintetizou: a CPI me acusa de corrupção sem ter comprado uma dose, sem ter pago R$1. Outro sim, o mandatário foi enfático ao comparar a sua gestão aos governos petistas. Em 2015, as estatais deram prejuízo de 35 bilhões. Em 2019, deram lucro de 52 bilhões de reais. São 87 bilhões no mesmo caminho. Projetos sociais. Vocês sabem quais os interesses. Nem sempre são para ajudar os mais necessitados. É um retrato do que acontecia e de por que tanta gente atira em mim. Quanto à grande imprensa, consegui cortar parte da verba porque nos atrapalhava para fazer obras. As críticas ocorrem 24 horas por dia, mas faço de tudo para não desistir, pois entendo que a minha presidência é uma missão de Deus. Assim está. Nós estamos entrevistando ao vivo e exclusivo o presidente Jair Bolsonaro, agora é a vez de Ângelo Rigon. Bom dia, presidente. Maringá é a terra do Sérgio Moro, que foi seu ministro, e é a terra do Ricardo Barros, que é o seu líder do governo. Vocês dois foram no mesmo partido, do PT, você deve conhecer muito bem ele. E ele vai estar, ele é considerado um Houdini aqui da política do Paraná, e ele vai estar daqui a pouco na CPI da pandemia. Eu queria saber qual que é a expectativa do senhor em relação a esse depoimento, já que o pessoal lhe cobra, o senhor não saiu em defesa do Ricardo e não desmentiu o Luiz Miranda de ter falado o que ele falou na CPI. Olha, muita gente conversa comigo. Onde estou aqui, tem uns livros atrás, né? Não tenho tempo de ler não, tá? Essa é a biblioteca aqui da minha casa, que eu sou inquilino aí, pelo menos até o final do ano que vem. Se eu for fazer o levantamento da ficha de cada um que vem conversar comigo, eu vou deixar de conversar com muita gente. Muitos parlamentares têm problemas, a gente chama de capivara, né? Tem carrapato, né? Eu não posso falar, não quero receber você porque você tem capivara, tem carrapato. E vem parlamentares de toda ordem falar comigo. Depois que eu recebi o Luiz Miranda, falaram: você não podia ter conversado com ele porque tem certas acusações sobre ele. Mas peraí, ele é deputado federal. Veio aqui, trouxe uma série de... conversou muita coisa comigo e depois apresentou um problema aí, né, de possível fraude numa possível compra, que nada tinha sido comprado até aquele momento, da tal da Covaxin. Bem, tomei providência, foi resolvido o assunto. Não era aquilo que tinha conversado comigo, toda da forma que ele conversou comigo, e está resolvido o negócio. 4 meses depois ele resolve falar que teve comigo, não tomei providência. Como não tomei providência? Nós não compramos a vacina, já não íamos comprar a vacina. E ele, no meio da história, falou que eu teria criticado o Ricardo Barros. Bem, eu não vou ficar batendo boca com o parlamentar. Primeiro, se ele conversou comigo, se tem algo de concreto para apresentar contra mim, mais do que o direito, é dever dele denunciar. Agora, esperou 4 meses para falar, e daí começa a querer me jogar contra o Ricardo Barros. Eu fico quieto. Como eu não defendi o Ricardo Barros é líder do governo na Câmara. Se eu tivesse demitido ele da liderança do governo, daí sim,
né? Podia pensar de maneira diferente. Agora, hoje vai chegar o dia, também estou ansioso por isso, para ele, na CPI, que é um deputado experiente, tá? E vai lá explicar o que aconteceu. Ponto final. Agora, repito, eu não vou ficar batendo boca com um deputado que primeiro falou que me gravou. Já seria um crime, né? Mas a lei de segurança nacional não se aplica para mim. Quando contra mim qualquer coisa, eles buscam a lei de segurança nacional. Né? Como temos um inquérito fake news aí baseado na lei de segurança nacional contra quem está do meu lado. Agora, não tem dupla mão essa lei. Então vamos ver o que acontece hoje. Eu não digo que tenho certeza, mas tenho convicção, porque conheço o Ricardo Barros, nesse caso específico da vacina, onde a CPI me acusa de corrupção sem ter comprado uma dose, sem ter pago R$1, eu acho que ele vai sair bem lá. Como a CPI não tendo que me acusar, presta atenção, vocês estão sabendo, né? Vão me denunciar por charlatanismo e curandeirismo, ok? Vamos seguir aqui, vamos lá, Luiz Neto, agora é a sua vez. Presidente Bolsonaro, muito bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em participar do PAN-News. Gostaria de dizer que é uma honra pessoal para mim estar conversando com o presidente da República. Presidente, a gente sabe que nesse circo montado pela CPI há muitos interesses políticos, entre eles de parlamentares, né? Alguns parlamentares da oposição, entre eles o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que essa é a CPI do impeachment e usam da imagem do presidente e, no caso do líder, para tentar prejudicar o governo. Eu queria saber do senhor como o senhor vê essa citação do deputado Ricardo Barros dessa CPI, mais de 100 vezes aí, a ligação da imagem do líder do governo na compra das vacinas, sem nenhum tipo de prova, e o uso da imagem do senhor de forma prejudicial, né, de forma prejudicial ao governo, para tentar prejudicar não só a sua imagem, mas de todo o governo. Vou falar no macro e depois entrar no Paraná. 2015, as estatais deram prejuízo de 35 bilhões. 2019, as estatais deram lucro de 52 bilhões de reais. São 87 bilhões no meio do caminho. Ia para algum lugar. Vamos no particular. Itaipu Binacional. Pouco investia na região. 100 milhões, 200 milhões por ano. Basicamente projetos sociais. Você sabe qual é o interesse dos projetos sociais. Nem sempre são para atingir e ajudar os mais necessitados. Bem, com o nosso governo, só o ano passado, investimos 2 bilhões e meio na região aí do Paraná. A segunda ponte, com o Paraguai, está 60% pronto. A terceira deve sair do papel o ano que vem, vai lá de Porto Murtinho. Nós ampliamos o aeroporto aí de Foz do Iguaçu. Está na iminência de começar a receber voos internacionais, coisa que não acontecia. Isso é bom para a cidade, é bom para o estado. Também fizemos muitas obras em 40 municípios que circundam aí a Itaipu Binacional. Então é uma maneira diferente da gente tratar a coisa pública. Vocês são um pouco mais novos do que eu, mas nós sempre assistimos debates para executivo, não interessa se é municipal, estadual ou federal, todo mundo dizendo que ia combater a corrupção. O único governo que realmente fez isso depois das eleições foi eu. É o zelo que nós temos para indicar as pessoas que vão dirigir as estatais pelo Brasil. Olha, os Correios estão criticados. Sempre davam, ou não davam lucro, ou pequeno prejuízo, ou pequeno lucro. O ano passado, os Correios deu lucro de 1,5 bilhão de reais. Até meados desse ano, o lucro já ultrapassou 1,5 bilhão de reais. A Petrobras lá atrás, tem a ver com o preço do combustível, né? Parte do combustível da gasolina que nós usamos no Brasil é importado. E temos que pegar o preço lá de fora. E se nós não seguirmos o preço internacional, ocorreria desabastecimento. Agora, por que não temos gasolina refinada no Brasil? Porque o governo lá atrás, não estou criticando o Lula nem a Dilma, né? Mas decidiram por 2 refinarias no Nordeste e uma aqui no Sudeste. Não fizeram nenhuma e deixaram esqueletos na ordem de 230 bilhões de reais. Bem, aí está um retrato de mais ou menos, né, o que acontecia no Brasil e por que tanta gente atira em mim. Eu não tenho problemas com a imprensa. Eu resolvi cortar geral, pelo menos 80%, a verba para parte da grande imprensa, porque o teto nos atrapalhava a fazer obras. A imprensa é importantíssima
para a normalidade, para o progresso de um país. Então nós não temos problema. Agora, críticas o tempo todo, né? 24 horas por dia. Então a gente resiste, faz de tudo para não desistir, que eu entendo que a minha presidência é uma missão de Deus, e vamos tocando o barco. Então acho que eu dei um breve retrato aí de como funcionavam as coisas no Brasil, no macro, né? E como funciona atualmente. Agora, Edivaldo Macro. Bom dia, presidente. Com a rejeição lá da PEC, do voto impresso na Câmara, e essa disposição do presidente do Senado em não retomar um debate de uma PEC parada lá em 2015, o senhor considera encerrado o assunto do voto impresso, presidente? Olha o que acontece. Hoje eu botei uma matéria do jornalista Ricardo Boechat, que já nos deixou. Eu tinha uma certa liberdade com ele, sobre eleições lá de trás. Não faltam, né, pessoas falando que foi votar e aconteceu isso, aconteceu aquilo, apareceu outro nome lá. Né? Próprio São Paulo, eu falei na primeira live minha desse assunto. Olha só, com 0,39% das urnas apuradas em São Paulo, em torno de 20 mil votos, foi feito um retrato dos 8 primeiros candidatos com o respectivo percentual. Ele começava com o Bruno Covas e terminava lá com não sei quem lá no 8º lugar. Bem, quando o sistema destravou, foi para o 100%. Acho que caiu. Não caiu não? Então o que acontece? Os 8 permaneceram na mesma classificação. Os mesmos permaneceram na mesma classificação e dispensando-se, né, a casa decimal, terminaram exatamente com o mesmo percentual. Então é um indício fortíssimo de que algo de errado aconteceu na capital estado de São Paulo. Continua com um probleminha, nós está tentando resolver. Opa. Pode continuar, presidente. Posso continuar? Pode continuar. Então a questão do voto impresso. Tivemos eleições agora, tivemos uma votação na Câmara da PEC do voto impresso. Nós perdemos, mas o placar foi muito parecido, 228 a 219. Tá? O pessoal queria o voto impresso, foi um pouquinho maior. Empatou. Então metade do Congresso, metade dos votantes disseram que acreditavam na urna eletrônica. E outra metade disseram que não acreditavam na urna eletrônica e queriam o voto impresso. Agora, por que nós temos que concorrer nas eleições do ano que vem sob o manto da desconfiança? O que nós queremos, né? Eu sou o maior interessado, eu quero eleições limpas, transparentes, eu quero um voto democrático, a contagem pública dos votos. Por que essa vontade enorme, né? Esse trabalho enorme do ministro Barroso, que é também o presidente do TSE, contrário ao voto impresso, reunindo com lideranças partidárias, e logo depois da reunião, essa liderança, a maioria delas que eram favoráveis ao voto impresso, mudaram de lado. O que foi oferecido para eles, o que aconteceu, e eu estou advertindo, vou continuar minha luta, com menos pressão, é lógico, né? Mas nós não podemos terminar mais a eleição do ano que vem sob o manto da desconfiança. Agora, direto de Brasília, quem é Rafael? Inicialmente, presidente, é uma honra poder revê-lo, pois ontem estive no Palácio da Alvorada, aí no cercadinho do povo, e pude cumprimentá-lo pessoalmente. Sabe que em Maringá o senhor tem apoiadores fiéis que apoiam as causas do Brasil, tanto as pautas econômicas quanto dos valores da família e princípios cristãos. Presidente, circula um vídeo, em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em uma conversa nos corredores da Câmara dos Deputados em junho, afirma que, abre aspas, eleição não se vence, se toma, fecha aspas. Que também nos faz lembrar e associar a fala autoritária de José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil do governo do ex-presidiário. Quando questionado em 2018, na ocasião, se o PT perdesse as eleições, ele declarou também, abre aspas, é questão de tempo, a gente toma o poder, fecha aspas. Com tudo isso, todo esse autoritarismo que vivemos por parte de toda a oposição ao governo federal, inclusive o povo vem sofrendo ataques diuturnamente de instituições que obrigatoriamente deveriam prestar um serviço à população e não militar em causa própria. Eu gostaria de saber do senhor se devemos nos preocupar com essas declarações e se realmente a nossa democracia hoje ela está em risco. Deve se preocupar sim. O que está em jogo é a nossa liberdade. Eu costumo dizer, se com liberdade está difícil lutar, imagine sem liberdade. Na segunda live minha sobre esse assunto, eu apresentei provas do TSE da invasão
do sistema eleitoral. Conforme o próprio TSE diz, na pessoa do Joseph Janini, que era o super-homem, era o pai do voto eletrônico, assinou em documentos encaminhados à própria Polícia Federal. Ou seja, o hack esteve de abril a novembro de 2018 passeando dentro dos computadores do TSE. Inclusive, segundo o próprio TSE, tendo acesso ao código-fonte e as senhas até de um ministro, o ministro Banhos. Isso quem está dizendo sou eu, é o próprio TSE que disse. E daí o TSE também diz que depois do inquérito instaurado aí em novembro, o TSE nos disse que não houve manipulação de números, a não ser talvez em Aperibé, Rio de Janeiro. Isso é o TSE quem diz. Agora, vamos relembrar o meu caso com o juiz Moro, quando o Moro falou que naquela sessão secreta minha tinha informação que eu interferia na PF. Bem, daí então eu entreguei o chip lá pro Supremo Tribunal Federal e o ministro Carlos Veloso mostrou tudo o que aconteceu naquela sessão. Eu não tinha obrigação de entregar porque a sessão não era uma sessão formal, era uma reunião, como vocês fazem reunião de pauta aí com vocês, não tem que divulgar esses dados, mas divulguei. Bem, foi comprovado que não tinha nada. Agora, se eu tivesse destruído ou não entregado o chip, o que todo mundo estaria falando agora? Que eu não entreguei as provas de que realmente eu havia interferido na PF. Vamos voltar para esse caso. O que o próprio TSE respondeu quando a Polícia Federal pediu o tal dos logs? O que são os logs? É onde ali nos computadores estão as pegadas, tudo o que foi feito no primeiro turno e no segundo turno. O que o TSE respondeu? E seu Janino assinou embaixo: apagamos os logs. Olha, se não deviam nada, por que apagar os logs? Eu acho que todos nós aqui, até a imprensa, é a primeira vítima quando se vira a mesa. Não tem imprensa livre na Venezuela, não tem lá em El Salvador, não tem na Coreia do Norte, não tem em Cuba. Uma das primeiras vítimas, além da verdade, é a imprensa. Agora, está comprovando o que aconteceu. Tá? Então, é lamentável, o que o ministro Barroso está fazendo. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Fux, na sua nota, falou: mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim. Se um militar aqui faz uma coisa errada, que eu sou militar, o que nós fazemos? A gente investiga. Se tiver responsabilidade, vai pagar o preço altíssimo. Agora, não pode ter o corporativismo nessas questões. Falavam tanto em democracia, em ditadura, em voto. Hoje em dia, não, até há pouco tempo, estavam dessa forma. E daqui para frente, como vai ser? As suspeitas, denúncias de fraude de pessoas do povo que diz que apertava o botão do seu candidato, apareceu outra fotografia, estão aos montões pelas mídias sociais. Então nós temos a obrigação de mostrar para o povo brasileiro que somos um país democrático e civilizado. Ninguém em Brasília aqui pode se arvorar e dizer que é melhor do que o outro. Muito pelo contrário, eu sou o servidor público número 1. É nossa obrigação fazer a vontade da maioria da população. Está sendo organizado um movimento no dia 7 de setembro lá em São Paulo. Eu estou sendo convidado. Eu vou decidir nos últimos dias se vou ou não. Agora, a gente pergunta: faz um movimento, quais as consequências do movimento? A gente gostaria que não só o parlamento, em primeiro lugar, bem como alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE, ouvissem o povo. Sempre me acusaram de ditador, torturador, não sei o quê, um montão de coisa. E quando assumisse, ia dar um golpe. Nada aconteceu. Nós continuamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Nós queremos, eu quero, se perder a eleição, entregar a faixa e cumprimentá-lo, desejar boa sorte e cuidar da minha vida. Agora, da forma como está, parece que estão conduzindo para eleger aquele cara que até pouco tempo estava preso.